Olá, família Life Church! Estamos aqui para mais um episódio da nossa série Disciplinas Espirituais. Se você ainda não conferiu os episódios anteriores, volta lá porque está tudo salvo na playlist das Disciplinas Espirituais no nosso canal aqui no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre a disciplina espiritual generosidade. E aí, você é uma pessoa generosa? Bom, vamos falar um pouco sobre generosidade. Generosidade é esse ato da gente dar liberalmente, com o coração aberto, um coração amoroso, os nossos recursos de tempo, nossos recursos financeiros, nossos recursos emocionais, para abençoar o mundo ao nosso redor. Não só financeiramente, né? Não, muitas vezes as pessoas pensam que ser Só generoso associa, é apenas né? associado à parte financeira, mas você pode abençoar o mundo ao seu redor com tudo aquilo que Deus te deu. Com Sim. os seus recursos financeiros e todos os recursos que Deus colocou na sua mão, que inclusive são dons e talentos e capacidades que Deus te deu, que você tem, você pode dividir, abençoar as pessoas, né, ao nosso redor. Então, a generosidade, ela é o exercício da espiritualidade para o próximo. Não é exercer a espiritualidade para si mesmo, mas é essa espiritualidade praticada em favor do outro. Isso é ser generoso. Tanto que só é generosidade de fato se eu faço isso sem ambições egoístas, né? Sem interesses próprios. Segundo as intenções, Sim. né? Porque se eu estou fazendo com segundas intenções, de obter algum ganho em troca, ou de fazer a minha imagem popular ou boa, né, pelo fato de ser generoso, talvez eu não esteja sendo genuinamente generoso. Talvez eu esteja só com segundas intenções ali. Mas a verdadeira generosidade, ela é aplicada por amor, por entrega, por bondade, por algo genuíno que brota do nosso coração, né? A generosidade, ela brota de alguém que recebeu o favor de Deus e por ser tão feliz e grato de ter recebido, ela reparte com outras pessoas aquilo que ela pode. Exatamente. Nós somos condutores da graça do Senhor, das boas novas de Deus. Deus, ele nos tem como destino e quando somos alcançados pela graça dele, que é esse favor imerecido, nós não nos tornamos mais o destino da mensagem, né? Mas nós nos tornamos parte da mensagem, ou seja, somos o canal, nos tornamos esse instrumento nas mãos do Senhor para que outras pessoas sejam alcançados primeiramente pela generosidade de Deus e também pela nossa generosidade. Então, a gente vai entendendo que não morre, né? A bênção não para em nós, a bênção não para em você. Ela continua a fluir, a correr e a transbordar. É por isso que a nossa mentalidade ela precisa ser um pouquinho diferente, né? No que cerne a nossa busca, os nossos pedidos de oração, porque às vezes a gente busca o Senhor para receber. Mas e depois que recebemos, o que a gente faz? A gente se acomoda, a gente para de buscar, para de orar, para de ir na igreja, né? A pessoa se distancia até que alguma outra calamidade ou necessidade surja. Aí volta aí na igreja e toda aquela história, né? Mas por quê? Porque muitas vezes a gente se condiciona a uma necessidade e ao fato de sermos o objetivo das boas novas. Mas não, o Senhor tem mais para fazer e Ele quer nos usar. Porque a partir do momento que Ele nos usa, também nós vamos sendo abençoados, né? Aquele que é mais hidratado não é aquele que bebe da fonte, né? Mas é a própria fonte, o próprio cano, ele é hidratado porque a água está constantemente passando por ele. Então é a mesma coisa. Nós vivemos esta realidade abundante quando nós transbordamos na vida do nosso irmão. E você tem dons, talentos, você tem capacidades, você tem coisas para compartilhar muitas com coisas. As pessoas ao seu redor. Às vezes a gente acha que a gente não tem, né? Mas todo mundo tem alguma coisa que você pode abençoar alguém ao seu redor, né? Você pode, até mesmo as suas palavras podem abençoar. Quantas vezes nós podemos ser generosos nas nossas palavras, em abençoar, sabe? Tem pessoas que tem o hábito de sempre proclamar palavras de bênção, né? É tão gostoso quando você chega perto de uma pessoa ou você encontra alguém que você não vê há muito tempo e a pessoa te diz, eu te abençoo, sabe? É uma palavra de generosidade espiritual. Quando alguém ora por você de uma forma que ela entrega, ela realmente
abençoa com aquelas palavras, né, de intercessão, de oração. Sim. Tudo isso são atos de entregar ao outro algo que eu sou capaz de fazer, até mesmo o ato de orar por alguém. Sabe, às vezes a gente fica muito mesquinho na nossa oração e a gente só apresenta alguém assim para Deus, abençoa, mas sabe, quando a gente entrega tempo de intercessão por alguém que está precisando, é uma entrega de tempo, e isso é generosidade, né? Tempo hoje ele vale muito. Vale demais. E é interessante porque às vezes a gente chega na igreja e a gente quer receber uma oração. Pastor, ora por mim. Vai lá na frente e recebe ministrações, e isso tudo é maravilhoso. Mas a gente não pode colocar isso acima de um momento onde nós podemos ser abençoadores, né? Abençoar o nosso irmão, orar pelo nosso irmão, né? Dar sem esperar nada em troca, e nós sermos parte dessa edificação que Deus está fazendo no corpo de Cristo, né? A sua noiva. Sim. Né? Tem uma passagem legal que eu gostaria de ler com os irmãos, que foi o primeiro milagre de Jesus, todos conhecem, está ali em João, no capítulo 2, versículo 10, e eu só quero citar o finalzinho. Todos sabemos ali, Jesus transformando água em vinho, né? Num casamento, ele escolhe realizar o seu primeiro milagre, eu acho isso muito interessante. Mas falando sobre o milagre em si, né? Ali o vinho acaba, né? A mãe de Jesus procura ele e fala, ó, acabou o vinho, né? E aí tem toda aquela história, todo aquele enredo, mas o interessante é que Jesus, ele manda ali, ó, enche ali os barris, enche ali os odres com água, e manda encher e manda servir. E quando são servidos, a água, né, sai ali, né, como vinho, fala, né, e se torna vinho, né? E é interessante que ali no versículo 10 fala assim que, né, o mestre de sala disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e depois, quando já tem se bebido bastante, né, então se põe o vinho ali inferior, né, aquele mais baratinho, né? Mas tu guardaste até agora o bom vinho. É muito interessante que Jesus, ele não só supre a necessidade, talvez até a hora ali fosse a hora de servir um vinho, né, popular, um vinho barato, um vinho que não tenha muita propriedade, muita riqueza, muito sabor, mas ali ele fala, você escolheu para deixar o melhor vinho por último. Olha só que bacana isso. A gente vê a generosidade de Deus até nas coisas superficiais ali, num contexto de um casamento, de uma celebração que não era um culto, não era uma reunião de oração, não, era um casamento. E até no lugar de celebração, Deus tem esse lugar dessa abundância. E essa é parte da demonstração da generosidade de Deus para com as nossas vidas, né? Na verdade, Cristo foi o primeiro a demonstrar a maior obra de generosidade por nós, né? Se não fosse o grande amor e a grande bondade dele em se entregar por nós, eu acho que não existe maior generosidade do que essa. Nós que éramos pecadores, inimigos de Deus, nós sequer estávamos buscando, né, a ele, e ele morreu por um povo que não reconheceu ali naquele momento, né? Ele morreu por pessoas que ainda eram pecadoras, que eram inimigos de Deus. Então, essa é a maior generosidade. A gente só pode receber isso e, em gratidão, não reter, né? Porque a generosidade também é isso, é não reter aquilo que Deus nos deu, não reter em nós aquilo que Deus nos abençoou. Nós somos generosos quando nós compartilhamos a palavra, quando nós compartilhamos as bênçãos, quando nós compartilhamos um ensino. Sabe, se você sabe alguma coisa, se você tem algum tipo de conhecimento, seja em que área for, muitas pessoas têm medo de compartilhar tudo, achando que vai faltar para si mesma, sabe? Ninguém vai... todo mundo vai se igualar a mim, mas isso é uma grande mentira, porque a generosidade, ela está ligada com a questão da semeadura. Quanto mais nós semeamos, mais nós colhemos. Então, seja generoso em compartilhar o conhecimento, não tenha medo de que outras pessoas saibam e tenham tanto conhecimento quanto você, tantos recursos quanto você. Nós não podemos ter medo de que outras pessoas sejam maiores, porque isso é uma motivação errada, é um problema no nosso coração. Mas a generosidade, ela se alegra em ver outras pessoas abençoadas, né? Isso é um princípio bíblico. Com certeza, né? O próprio Cristo se fez um presente para nós, né? E se você parar para pensar, antes ele se revela como o unigênito, o único filho. E depois da sua vinda, da sua morte, da sua ressurreição, ele se torna o
primogênito, né? Ou seja, o mais velho dentre muitos irmãos, né? Se Cristo tivesse essa avareza, digamos assim, esse egoísmo, de fato nós não teríamos essa liberdade e podemos provar das boas novas do Senhor, da salvação de Deus para nós, né? Então, isso tudo começa com Cristo e Cristo vai nos falando, né? E nos exortando a aprendermos dele, né? O seu coração, a sua mente, né? Manso e humilde de coração, porque de fato ele se entrega como um presente supremo para nós, para que nós pudéssemos também ser filhos de Deus. Deus, ele não é exclusivista nesse sentido, mas ele quer que nós reconheçamos e façamos parte da família celestial, né? E eu gosto muito de pensar no versículo, né, que a gente ensina para as crianças, que é João 3,16, né, que a gente fala, né? Porque Deus, a palavra fala, porque Deus amou o mundo que enviou, né? Outras versões usam o termo deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente entende essa mensagem, esse é o âmago do Evangelho, né? Ele revela o quê? Um pai que dá, um pai que é generoso ao ponto de ofertar o seu próprio filho. Ele fez esse teste até com Abraão, e Abraão também entregou a sua maior bênção, a sua maior promessa, que foi Isaac. Ele falou: opa, Abraão, você é meu amigo, porque você está entendendo o preço que me custou para ofertar, o quão generoso eu sou ao ponto de eu apresentar e dar o meu próprio filho em amor a todos aqueles que creem no seu nome, né? Então, olha só como a generosidade, ela é muito mais do que a gente dar uma esmola, uma gorjeta, dar um trocadinho, dar uma oferta. Não, é muito mais do que isso. Deus, ele ofertou mais do que dinheiro. Ele ofertou a vida de Cristo, o seu Filho, para que a gente pudesse estar aqui falando sobre ele hoje. Então, consegue entender como a generosidade faz parte da prática cristã, da expressão do cristianismo, e nós, sendo cristãos, precisamos ter a generosidade como uma disciplina espiritual, não só na igreja, não só nos cultos, mas a cada dia da nossa vida, né? O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa passagem fala o quanto é importante, o quanto Deus valoriza, né? Ele coloca como a verdadeira religião diante de Deus nós termos esse cuidado com o próximo, principalmente com o necessitado, né? E uma coisa que é importante a gente entender é que quando nós amamos a nós mesmos acima das demais pessoas, isso nos impede de sermos generosos. Porque a generosidade, ela tem por princípio, como a gente falou aqui, aquilo que Deus fez por nós. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, né? Ele não pensou nele mesmo, ele pensou em nós. Ele morreu por nós, em nosso favor. Então, a generosidade, ela tem esse princípio de eu não amar a mim mesmo acima do que eu amo as outras pessoas, né? Mas isso tem que estar equilibrado. A palavra vai dizer também para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, às vezes, a gente ama muito a nós mesmos, a gente quer preservar demais o nosso próprio estado, preservar demais a nossa própria qualidade de vida, né? Ou aquilo que a gente tem interesse. E não é errado você se cuidar, pelo contrário, se cuide, seja zeloso com você mesmo, você é templo do Espírito Santo, cuide da sua família. Exerça o amor próprio, sim, né? exerça o amor Ele fala, próprio, você deve amar o próximo como você ama a si mesmo. Ou é. seja, precisa existir o amor amor próprio, si mesmo, mas também precisamos trazer o outro a essa equação, né, de amor. Isso, esse é o ponto. A questão é que é errado eu exercer somente o amor próprio. Porque a palavra diz: ame o teu próximo como você ama a você mesmo. Sim. Então, a falta do amor pelo próximo nos impede de ser generosos, porque uma generosidade genuína, ela é feita com o princípio do amor, né? Então, assim, a ganância, a cobiça, centralizar a atenção em nós mesmos e não no próximo, tudo isso são barreiras para o exercício da generosidade. Exatamente. Ali em Romanos, no capítulo 12, versículo 3, fala assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação,
conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, é exatamente isso. É moderação, é termos o amor próprio, mas também termos o amor pelo próximo. É termos o amor por Deus, mas não esquecermos daqueles que estão ao nosso redor. E como a Sara falou, de olharmos e nos atentarmos àqueles que estão passando por necessidade. Às vezes a gente olha lá, né, pô, missões, né, na África, na Ásia, não sei aonde, né, América Central, e às vezes a gente está se esquecendo da pessoa que está do nosso lado, né? Por quê? Porque às vezes, no final das contas, isso acaba sendo olhar para nós mesmos. Sabe aquele negócio de vanglória, né? Nossa, eu ajudo missões, eu faço isso, eu faço aquilo, mas às vezes ajudar o irmão não tem essa glória. Por quê? Porque você não está ajudando missões, né? É toda aquela história, mas isso, olha só como isso é importante, porque vai revelando até a motivação do nosso coração. Será que na tua caridade, né, a caridade que você faz, não há motivações egoístas? Será que você não está exercendo um amor próprio mais do que se deve, né? E isso é algo que o Senhor exortou até mesmo os religiosos da época, por conta do quê? Que no final das contas ali não era, né, sobre obedecer a palavra e amar ao Senhor pela obediência, não, mas havia vanglória, e isso é um perigo, isso é um cuidado que nós precisamos ter também, né? Sim, é muito importante a gente não ter medo de semear, sabe? Porque há outro ponto que é ela é o oposto da generosidade, que é a avareza, né? Sim. A avareza aquela retenção, é a pessoa de mão fechada, né? A pessoa que não entrega, a pessoa mesquinho, né? Mesquinho, que quer reter para si. Quando, na verdade, nós somos chamados para abençoar o mundo, seja as pessoas ao nosso redor de perto, como o Ian falou, quanto os de longe também. Então, é importante nós não cedermos à avareza, né? À mesquinhez. Não termos medo de semear, porque quanto mais nós semeamos em terrenos férteis, gente, mais nós seremos também abençoados, porque nós temos um Deus generoso. E quando a gente acha que vai faltar para nós, se nós entregarmos algo que a gente tem, a gente está, na verdade, duvidando do caráter de Deus, de nos sustentar e nos suprir naquilo que nós precisarmos. Então não podemos ter medo, não podemos ser avarentos, né? Uhum. A Bíblia fala muito sobre avareza, sobre deixar de dar aquilo que pertence ao Senhor, né? Então isso é um ponto de muita atenção também. Sim, Cristo se revelando como servo, ele mesmo fala, eu vim para servir. E é muito legal isso porque ele vai confrontando esses ideais dentro de nós, né? E ele vai demonstrando, falou, você quer ser grande no reino dos céus? Que você seja aquele que serve, né? Em Filipenses também fala, capítulo 2, versículo 3, considerem os outros superiores a si mesmo. Ou seja, esse lugar de servir. Eu não estou aqui para que os outros me sirvam, mas eu estou aqui para servir e considerá-los. Como eu posso contribuir? Como eu posso colaborar? É com recursos? É com tempo, como a Sara falou, é com uma oração, é com tempo de qualidade. Às vezes a pessoa só precisa falar e você tá ali, meu irmão, eu tô aqui, conta comigo, vamos orar junto, vamos caminhar junto. O Senhor é contigo, o Senhor é conosco, o Senhor tá fazendo a sua obra, né? Há momentos que a gente precisa dar uma exortada, mas para quê? Para edificação e amadurecimento do corpo de Cristo. Então isso é fundamental para que a gente entenda de fato o que é ter um coração generoso, o que é verdadeiramente sermos generosos, né? Sim. E 2 Coríntios 9, capítulo 9, verso 7 diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aqui ele está falando especificamente sobre recursos financeiros, né? Nesse trecho, a Bíblia está falando exatamente sobre contribuir com recursos financeiros, que faz parte também da generosidade, né? Logicamente. E é aquilo que eu falei, se você tem liberalidade, o Senhor vai te abençoar, né? Busque sabedoria para administrar bem as suas finanças, para que você não seja negligente em dar aquilo que pertence ao Senhor e entregar também as ofertas para abençoar as pessoas, para abençoar aquilo que muitas vezes você participa, né? A igreja, os dízimos, as ofertas, eles estão incluídos
na questão da generosidade. É muito importante nós sermos generosos naquilo que nós ofertamos ao Senhor. Porque a palavra diz, contribua não com tristeza, nem por necessidade, mas Deus ama ao que dá com alegria. A nossa oferta de entrega ao Senhor, a nossa oferta financeira ao Senhor precisa ser com alegria. Um coração generoso, ele entrega com alegria, sabendo que tudo que nós temos foi o Senhor que deu. E nunca vai faltar, porque é Ele que é o nosso mantenedor, o nosso supridor. Eu gosto de encarar a ideia de que generosidade, ela é uma adoração, né? A gente falou aqui sobre a disciplina da adoração, né? Do louvor, né? E os recursos que a gente tem, sejam eles financeiros, de tempo, de energia, né? E tudo aquilo que a gente carrega, né? É uma forma de adoração ao Senhor. Amar ao nosso próximo também é adorar a Deus, né? É como a gente fala até a questão do princípio de honra, né? A gente honra porque a gente está honrando a Deus. Aquele que veste o necessitado está me vestindo. A palavra fala sobre isso. Então, é da mesma forma, meus irmãos. A gente precisa ser generoso porque, primeiramente, que nem o perdão, né? Nós perdoamos porque primeiramente fomos perdoados. Nós somos generosos porque o Senhor fez a maior demonstração de generosidade em entregar Cristo por nós. Então, olha só como nós nos tornamos imitadores do Senhor até nas pequenas coisas, numa esmola, num almoço, vai lá, paga o almoço pro seu irmão, paga ali um cafezinho ali, vou te pagar um café, vem aqui em casa, eu vou fazer um almoço para você, uma janta, né? São pequenos atos, mas que há uma grande demonstração, uma mensagem, às vezes, ela não é dita, ela é experienciada, né? Quando é muito bom a gente virar pro nosso cônjuge e falar eu te amo, mas nada supera aquele beijinho, não é verdade? Porque às vezes a gente não é mais só falar do mesmo, mas é a gente demonstrar de fato a generosidade, né? É muito legal, a gente vê inúmeras passagens nas Escrituras que homens e mulheres vão tendo ações extravagantes, eles são generosos na adoração primeiramente com o Senhor. Ali, por exemplo, Hebreus capítulo 11, versículo 4 fala, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha só que interessante, houve algo generoso, ele não estava ali só cumprindo tabela, batendo cartão, não, mas o seu sacrifício, ele coloca ali como um excelente sacrifício. Gente, o Abel basicamente fez isso na narrativa das Escrituras, mas o seu sacrifício, a sua oferta foi tão excelente, foi tão extravagante e generosa, que até hoje esse sacrifício fala. Tem outra passagem também que eu gosto de falar de Maria, né? Quando ela quebra o vaso de alabastro aos pés de Jesus ali em Marcos 14, no finalzinho, né? Até é algo que o pessoal aborda. Nossa, poderia dar para os necessitados, mas a maior extravagância foi diante do Senhor e da presença de Deus, que é o grande mandamento. A gente também não pode focar só no segundo e não pensar no primeiro, que é amar o nosso Deus acima de todas as coisas, né? Mas é muito legal que aqui ele mesmo vai falar ali, ó, também o que ela fez será contado por sua memória, aonde esse evangelho chegar e aonde ele for pregado. Gente, até hoje esse ato de Maria de ali quebrar o vaso foi extravagante, foi generoso, era toda a aposentadoria que ela tinha, e ao fazer isso é algo que também se testemunha nos dias de hoje. Gente, já parou para pensar num sacrifício que mesmo depois da sua morte ele continua vivo como nunca? É esse lugar que o Senhor está levando a sua igreja a viver e a expressar a generosidade de Deus e do seu amor. Sim. Você precisa saber que tudo que você faz é para o Senhor. Ainda que seja para alguém, é como para o Senhor. A Bíblia diz que quando nós ajudamos o necessitado, quando nós ajudamos o pobre, quando nós ofertamos para quem está precisando, o Senhor fala que é como se nós estivéssemos fazendo para Ele. Deus não precisa de nada, mas quando a gente faz para quem precisa, é como se Deus estivesse recebendo aquilo para Ele. Então, cada vez que você oferta, quando você entrega os seus dízimos em obediência ao Senhor, quando você entrega a sua oferta, quando você abençoa o seu irmão, quando você
entende e ajuda na necessidade de alguém, seja de perto ou de longe, saiba que você está fazendo para o Senhor. Então isso nunca vai ser em vão. Nunca vai ser em vão. Você não pode medir aquilo que você vai entregar pensando se vai valer a pena para a pessoa ou não, se a pessoa vai reconhecer ou não, se a pessoa vai usar bem ou não. Isso não é sua responsabilidade. A sua parte é entregar com o coração generoso como para o Senhor, porque Ele está recebendo e Ele vai te recompensar segundo a sua obediência, segundo o seu coração generoso. Nós queremos te encorajar, que ao momento que você for orar e buscar o Senhor, apresente os seus pedidos, as suas necessidades, mas também tira um período para se aquietar e falar: Senhor, como eu posso ser generoso no corpo de Cristo? Né? Senhor, me dá discernimento, me dá sensibilidade para perceber a dor do meu irmão, a necessidade, onde eu posso ser generoso, onde eu posso transbordar na vida do meu irmão e poder ser, às vezes Deus está te usando para ser a resposta de oração, da qual hoje, agora mesmo, Ele esteja fazendo lá no seu cantinho, no seu lugar secreto, e que você seja essa resposta de oração para vidas que estão precisando, que têm clamado e rogado ao Senhor por uma graça, seja ela financeira, de tempo, de recursos, de habilidades, dons, naquilo que você tem, naquilo que Deus colocou no teu espírito, que você seja e faça essa diferença. Amém? Nós queremos orar com você nesta hora e declararmos a graça do Senhor para nos capacitar a sermos generosos com a motivação correta e sensíveis para ouvir a voz do Senhor aonde precisa. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós apresentamos a nossa vida diante de Ti e de cada um dos meus irmãos que estão nos acompanhando por aqui. Rogamos, Espírito Santo, para que o Senhor venha mesmo ministrar em nosso espírito, possa amolecer mesmo o nosso coração e trazer esse discernimento, essa sensibilidade e essa clareza a respeito da generosidade. Senhor, se há raízes de avareza, se há raízes egoístas em nós, nós te pedimos para que o Senhor retire de nós. Retira tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que impede ou limita-nos de sermos generosos e de podermos ser instrumentos e vasos nas tuas mãos. Mas que o Senhor possa trazer essa percepção, visão, entendimento, e que o Senhor possa nos usar como instrumento nas tuas mãos. Pois assim como o Senhor foi generoso conosco, essa graça, esse favor imerecido que foi a vida de Cristo na cruz do Calvário pelas nossas vidas, nós oramos e te pedimos para que hoje nós possamos ser também mensageiros das tuas boas novas, transbordar na vida do nosso irmão e da nossa irmã, aonde quer que nós estivermos, seja com os nossos recursos financeiros, seja com dons, habilidades, seja com os nossos ouvidos, com a nossa atenção, com o nosso braço, com a nossa amizade. Nós te pedimos por essa graça, nos capacite, nos habilite, nos ajude a termos um coração igual ao teu. Primeiramente para te amar com todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, mas também amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Espírito Santo, nos ajude. É que nós oramos, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Esse foi mais um episódio da nossa série Disciplinas Espirituais. E não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, manda para alguém que você queira compartilhar essa mensagem. Segue aqui no canal para você acompanhar todas as outras séries que vão ter por aí, todos os nossos outros episódios que estão por vir. E a gente se vê no próximo episódio da nossa série Disciplinas Espirituais. Deus abençoe. Tchau, tchau.